Risoto com contrafilé e molho madeira. Hello, pessoal! Bora para mais uma receita. E essa é bem especial porque eu nunca fiz na minha vida. Então, eu vou aprender aqui hoje junto com vocês. Primeiro, eu estou tirando aí os contrafilés do saquinho para poder temperar. Como o risoto ele vai bastante tempero, ele é cheio de frescurinha, eu temperei o bife só com sal e mais nada. Aí depois vocês vão ver como que eu vou grelhar ele. Nesse momento eu vou cortar o resto dos vegetais para poder fazer o caldo que vai cozinhar o risoto. Se eu não me engano, o nome desse caldo é blonde, alguma coisa assim. Se não for, depois eu coloco o nome certinho aí na descrição do vídeo. E aí, só pra vocês ficarem sabendo como que realmente é o nome. Então, eu tô cortando aí umas folhas de alho poró. A parte do talo eu vou colocar pra cozinhar junto com alho e cebola. E o talo não, as folhas, né? E o talo eu vou usar pra refogar junto com a cebola na hora de fazer o risoto. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Aí agora eu vou cortar um risoto, ó, misericórdia. Vou cortar aí uma cebola, do jeitinho aí do TikTok, né? Fazendo as fileirinhas e as camadinhas. Gente, realmente super dá certo isso. Mas como eu gosto bem menor, eu ainda dei uma fatiadinhazinha pra ficar bem menor que isso. Mas super funciona, fica bem quadradinho, bem bonito. Os cortes ficam bem certinho. Pra quem tem toque, né, com as coisas. Enfim, aí eu dou mais uma picadinha na cebola. Minhas caretas aí do Zoardena, como sempre. Uma dancinha pra vocês querem ver, belezas. Gente, eu acabei de chegar da academia, tô só o pó. Hoje é segunda-feira, né? Um dia antes do trem aí de postar. Aí eu vou cortar umas rodelinhas bem pequenininhas de alho poró, né? Que esse é o talinho que fica ali. É super gostoso pra temperar, pra refogar junto com o risoto. Eu adoro, gente, fazer isso. Até mesmo carne cozida, frango, assim, fica muito bom. E aí, gente, esse negócio tava cheio de barro. Eu tive que lavar a tábua e lavar tudo as folhas também. As folhas eu já ia lavar, lógico, né? Mas eu tive que lavar tudo da tábua também. Isso aí é rúcula, gente. Eu comi o risoto com rúcula em Campos do Jordão. Só que o risoto era de camarão. Gente, ficou sensacional, ficou muito bom. Vocês não têm noção do quanto é gostoso. É risoto com rúcula. Muito perfeito. Não tá na descrição, mas aí eu coloquei também. E fica maravilhoso. Muito perfeito. Enfim, reservei lá a rúcula. Aí agora eu vou cortar metade do queijo parmesão fresco. Vou deixar ele bem raladinho para depois a gente acrescentar lá no cozimento do risoto. Então, vou ralar todo esse pedaço aí. No final eu ralei demais, né? Mas aí depois eu fui e guardei o resto. Não sou muito fã de queijo. Então, eu coloquei bem pouquinho. Não ficou tão queijudo, né? Igual fica nos restaurantes. O que eu mais gostei foi por causa disso. Que eu consigo fazer a quantidade de queijo do jeito que eu quero, né? Ao invés de ter muito queijo, fica aquele gosto assim, muito forte. Eu não curto muito. Então, esse foi um ponto muito positivo de ter feito risoto em casa. Aí agora eu vou começar a refogar o arroz, tá? A gente não refoga ele no azeite, pelo contrário, a gente faz com manteiga. Aí tá a cebola e o alho poró junto. Então, vou refogar isso até ele ficar bem derretidinha a manteiga, a cebola na manteiga. Quando ela começar a ficar transparentezinha, aí a gente vai acrescentar o arroz próprio para risoto, tá, gente? O arroz arbóreo. Então, isso vai dar totalmente diferença. Dá pra fazer com o convencional também, que é o arroz agulha. Mas não fica igual aos dos restaurantes e tal. Não fica tão chique, elegante, perfeito. E é isso.
Aí eu tô refogando aí o arroz junto com as coisas. Depois que ele tá bem fritinho, você acrescenta um pouquinho de vinho. No caso, teria que ser um pouco mais de vinho e vinho branco, pra ele não pegar textura no risoto. Mas eu coloquei o vinho tinto e ficou super gostoso também, não teve problema nenhum. E aí eu coloquei o sal, consertei o sal, mas eu coloquei bem pouquinho, porque o queijo já é um pouquinho salgado, né? Então eu fiquei com medo de salgar. Mas aí no finalzinho lá, depois a gente vai acertando. Aí agora começa o treino de braço, né? Misericórdia. Coloquei aí 3 conchas de início. E aí a gente vai mexendo com todo carinho. Não pode ser... Vocês viram ali eu colocando o tempo, né? Ele fica pronto em 20 minutos, gente. Então, eu coloquei o temporizador pra eu não passar do tempo, né? Como eu nunca fiz. E pra ver se realmente é isso mesmo que eles falam na internet. Então, eu fui colocando o caldo. E a gente tem que mexer bem suavemente. A gente não pode mexer com brutalidade, senão estraga o risoto. Não é que estraga. Ele não fica tão cremoso como ele deveria ficar. Então, a forma como você mexe varia na cocção do arroz, né? Isso é fato, todo mundo sabe, eu acho. Enfim. E aí, você vai regando aí, mexendo isso até o ponto do arroz ficar cremosinho e cozido, né? Senão o trem fica duro e você não consegue comer, fica horrível. Gente, isso realmente é um treino de braço. Porque dói, incomoda, tem uma hora que dá desespero. Vocês veem fazendo aí na internet, super, super mega fácil, né? Fez, já era, passou, faz os cortes do vídeo rapidão, melhor dos mundos, né? Mas na hora de fazer, Jesus. Por isso que comam caro nessa peste, dessa pestilica desse arroz aí. Né? Mais uma regadinha. E aí, gente, eu vou regando aí até dizer chega. Tem hora que o braço dói. Eu vou dar uma experimentadinha pra ver se tá bom. Tava na metade do tempo, eu acho. Mas eu já percebi que tava ficando bem gostoso. Se não fosse, se tivesse molinho já, né, ia tá perfeito. E aí, mais um pouquinho de água. Aí já tá um pouquinho no ponto. Aí a gente acrescenta manteiga pra ele dar aquele brilho e a cremosidade mais ainda. E o queijo. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho queijo, né? Não precisava ter ralado tudo aquilo. E aí a gente finaliza com a rúcula antes de terminar. E aí eu já tô esquentando ali a frigideira só pra selar o bife, pra ficar naquele... Agora um truque pra empratar, ó. Você bate no prato e aí ele assenta, gente. Fica igual ao do restaurante. Coisa mais linda. Mas acho que faltou um pouquinho mais de caldo. Da próxima vez eu vou fazer mais caldudo. Aí provavelmente eu vou trazer outra receita pra vocês também. E aí a frigideira já tava bem quente, ó. E eu comecei selando o bife. Os 2 bifes, né? Pra mim, com a minha visita. E aí o ideal é deixar 7 minutos de cada lado. Na verdade, isso vai depender da grossura do seu bife. Vai ficar naquele pontinho e ele não ficar duro, né? Então, eu coloquei 7 minutos pra essa espessura aí. 7 minutos desse. Aí, desse lado aí, eu coloquei mais 4 minutos. E o resto do tempo, eu acrescentei manteiga pra dar aquela regadinha e o alho. Esse é o segredo do bife não ficar duro na frigideira, gente. Selou no azeite, um lado do outro. Não ficar sempre mexendo, né? Fritando, mexendo. Vira um lado, vira o outro. Não mexe. Selou de um lado, selou do outro, pronto. Bife tem que ser feito assim. E aí a gente vai regando com essa manteiga em cima dele pra ele ficar bem fofinho e não ficar duro. Porque, como vocês sabem, bife fica duro na frigideira, né, gente? E ninguém merece comer um bife duro. E aí o alho é só pra dar um gostinho mesmo, como eu só temperei com sal. Então, eu quis acrescentar o alho pra dar aquele gostinho. O ideal também é colocar uma folha de alecrim, mas aí que não tinha. E aí eu reservei o bife, deixei descansando durante uns 5 minutos.
E aí agora eu vou fazer uma redução com a raspa da panela, né? Que eu tô mexendo assim, ó. A redução é manteiga, vinho. E aí eu coloquei mostarda. Essa é uma redução diferente do molho madeira que eu vi na internet. Então, não vamos dizer que é o molho madeira, mas é bem parecido. E aí, o restinho da água dos legumes que eu cozinhei. Então, aí quando isso ficou bem apuradinho, ele ficou um pouquinho mais grossinho. Vocês vão ver na hora de empratar o prato, gente. Ficou perfeito. Parece que eu sou muito Masterchef. Maravilhoso. Um pouquinho de sal pra consertar o sabor. No final, eu achei que precisava de um pouquinho mais, pra dar mais uma consistênciazinha. Perfeito. Tá. E aí, olha a perfeição do ponto dessa carne. Eu tô toda feliz porque acertei mais uma vez o ponto da carne. Gente, o bom dessas coisas também é que senão o vídeo ia ficar horroroso. Falando, nossa, errou o ponto da carne no trem, ia ter que mandar desse jeito mesmo, né? Aí agora eu vou empratar, vocês veem o risoto aí com a rúcula já empratadinho. Coloquei a carnezinha ali do lado e agora a redução da carne. Gente, olha que perfeição que ficou. Agora eu dei um ângulo de cima e mais pertinho. Gente do céu, que vontade de comer essa carne e esse risoto de novo. Agora fiquem com a minha visita doida experimentando o meu prato. Gente, tá perfeito. Mano! Eu tô chocada! Viu? Falou que só sabia cozinhar pelo Insta. Nossa, perfeito!